Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Queridos, nós estamos em um tempo muito poderoso. São dias de conferência, e dias de conferência não são dias comuns. Dias de conferência são dias de sermos conferidos. Aleluia. E há alguns anos o Senhor nos direcionou a ter pelo menos 2 conferências fixas nessa casa. A primeira conferência, que acontece no primeiro semestre, que é a conferência apostólica, porque somos apostólicos e vamos compreender um pouco mais nesses dias. E a segunda conferência no segundo semestre, que é a conferência de avivamento, porque de fato estamos vivendo esse despertar, essa nova vida de Deus sobre nós e sobre a igreja, esse mover sobrenatural do Espírito sobre a igreja de Cristo. Estamos vivendo esse fogo que nos incendeia, e é como um fogo que queima dentro do nosso peito, como o profeta Jeremias disse. Ele é como se estivesse queimando os nossos ossos. Assim é a sua palavra, assim é o seu fogo. Aleluia. Nós estamos vivendo dias poderosos, e nessa conferência seremos conferidos nesses dias, para compreendermos se de fato somos verdadeiramente apostólicos e estamos entendendo acerca do que estamos vivendo dentro do contexto apostólico, profético, como igreja de Cristo. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Amém? Você não teve célula hoje, mas também não perdeu a oportunidade de estar aqui. Alguns falaram: não tenho célula, então eu vou dormir, eu vou assistir Netflix. E esses são os líderes, ou os crentes imaturos. Esses são aqueles que ainda estão só se alimentando quando de fato lhe dão de mamar na boca. Quando o pai coloca o celular para despertar e diz: agora é hora de dar um mamar para a criança, porque criança não sabe a hora de comer, precisa que aquele que é seu tutor, responsável, lhe dê de comer na hora certa. Agora, para aqueles que são maduros, eles sabem onde tem um alimento, eles não perdem a oportunidade de correr atrás do alimento. Ele diz: ali tem pão fresco, é uma conferência apostólica, eu não posso perder o pão fresco que será liberado, a unção fresca que será liberado sobre mim nesses dias. E eu louvo a Deus porque você faz parte desses filhos de Deus que estão amadurecendo a estatura do varão perfeito. Aleluia. Então eu creio que o Senhor vai falar conosco nesses dias. Eu estou muito feliz, queridos, porque conferência apostólica é algo muito poderoso e mexe muito comigo. Eu sempre acreditei no apostólico, eu sempre fui apostólico desde quando eu vivia no mundo. Aleluia. Eu tinha 28 anos de idade e eu já tinha mudado 32 vezes de casa. E algumas pessoas brincavam conosco e falavam: vocês são cigano? Outras pessoas diziam: a sua família é nômade. E quando eu tive encontro com Jesus, eu entendi que na verdade nós sempre fomos apostólicos. Sempre fomos missionários. Aleluia. E eu acredito muito nessa igreja, a igreja de Cristo. Eu acredito muito naquilo que Deus Ele quer nos levar a viver na nossa geração, nos nossos dias, nesse tempo tão poderoso. E eu louvo a Deus porque aqui nós temos apóstolos, homens que estão conosco aqui, mulheres de Deus. Apóstolo Thomas, apóstola Chris Hurt. Apóstolo Thomas, apóstola Chris tem já cruzado fronteiras, anunciado o evangelho em nações. E poderia falar algumas nações aqui, mas não há necessidade. Já pisaram em alguns continentes pregando a palavra. A apóstola Cris estava falando comigo esses dias sobre a África, quando ela esteve na África também. São pessoas que de fato entenderam tanto a simplicidade do chamado apostólico missionário e a profundidade do que é viver isso, a seriedade do que é viver isso. Meu irmão, nós estamos entrando numa nova dimensão. Diga para o seu irmão: nós estamos entrando em um novo nível de consciência.
Eu estou acreditando fielmente nisso. Você não tem ideia, a igreja está amadurecendo. Eu estou vendo a consciência sendo elevada, o nível de consciência. Meu irmão, eu não consigo mais nem ver mais 4 paredes. Eu só estou vendo uma igreja a nível mundial. Eu estou tendo uma ótica com parâmetro apostólico. Eu não vejo mais 4 paredes aqui. Eu vejo uma igreja a nível mundial, porque de fato é isso que estamos vivendo. Também temos aqui o pastor Parakash Daniel está conosco, um grande homem de Deus. Tivemos o prazer de conhecer através da vida do apóstolo Thomas. Nosso missionário, o apóstolo Daniel, é indiano, aleluia. Cadê o nosso indiano? Está aqui o nosso indiano? O nosso indiano é Xing Ling, mas ele está valendo, aleluia. Ele é do Paraguai, fala bem que ele é importado, nosso indiano. E temos um indiano genuíno aqui. E o testemunho poderoso, eu creio que numa próxima oportunidade estará conosco aqui, nos ministrando, nos abençoando. Ele contou um pouco da história dele, recebeu a palavra muito cedo numa escola na Índia, por missionários americanos. Você está entendendo o mover apostólico missionário? E agora, nesses últimos anos, Deus o levou para os Estados Unidos para devolver aquilo que ele recebeu na infância na Índia, para hoje reside em Orlando e é um grande missionário, homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida deles. Deus abençoe. Apóstolo Thomas, pastora Cris, amanhã apresente formalmente o apóstolo Daniel e deixe ele dar uma pequena saudação amanhã. Vou deixar para vocês fazerem isso. Amém? Tá bom? Pode ser? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus, porque Ele é o Rei da Glória. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é Senhor e Rei sobre as nações e sobre todos os povos. E um dia, como diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Obrigado, queridos, aleluia. Vocês estão meio aleluiados hoje, eu percebi isso. Nós estávamos santo e vocês... Aleluia. Os irmãos estão cheios do Espírito Santo. Ou eu que estou muito tranquilo, aleluia. Quem está crendo num mover poderoso nesses dias? Quem está conosco pela primeira vez hoje? Levante a mão, primeira vez que você está aqui. Que bênção, glória a Deus, ali também, aqui também, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Dê um sorriso para esse irmão que está do seu lado, mostra a sua dentadura para ele e diga: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar hoje aqui. As desculpas vão acabar. Ou você vai, ou vai. Você está em um ambiente apostólico. Aleluia, em um ambiente de envio. Glória a Deus. Tem o povo da sede aqui. O Nato está ali com a galera. Deus abençoe, Nato. Seu fominha, não perde a oportunidade, né? Deus abençoe, Nathalie, Emerson, a galera ali da sede. Glória a Deus, que benção. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Efésios, capítulo 2. Obrigado, Espírito Santo. Nós honramos. Obrigado, Espírito de Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Oh. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19 em diante, diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Amém? Feche teus olhos durante um minuto, fale com o Senhor agora. Pai, nós te louvamos, nós te honramos mais uma vez nessa casa, pela tua poderosa presença e a tua graça, Senhor. Nós declaramos que essa atmosfera, esse ambiente pertence ao Senhor. Nós consagramos a Ti essa atmosfera. Nós nos submetemos ao Teu governo, Espírito Santo, Espírito da verdade. Vem mais uma vez sobre nós, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, de entendimento. E nos revela as verdades das Sagradas Escrituras. E nos conduz a viver o Teu propósito para a nossa vida. Nos esclarece, Senhor, a Tua vontade, porque queremos viver a Tua vontade. Pai, nós declaramos uma vez mais, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Queridos, nós estamos aqui dando início a essa conferência. Esse é o primeiro dia, a primeira noite, a primeira palavra dessa conferência apostólica. E Deus nos direcionou a fazer essa abertura, trazendo uma introdução. Hoje é uma noite onde vamos trazer apenas uma introdução do chamado apostólico para a expansão do reino. Diga comigo assim: chamado apostólico para a expansão do reino. Diga mais uma vez: chamado apostólico para a expansão do reino. Se você quiser anotar, isso vai ser muito bom para você gravar. E quando alguém te perguntar sobre o que é ser uma igreja apostólica, o que é um chamado apostólico e qual é o propósito da chamada apostólica, você vai se lembrar dessa mensagem, onde você anotou, e vai poder, de fato, buscar o entendimento, a lembrança daquilo que você recebeu nessa noite. Essa é apenas uma introdução, e nessa introdução nós lemos aqui Paulo falando à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi tremendamente ministrada. Paulo, ele trouxe revelações profundas à igreja de Éfeso, e Paulo está falando acerca do fundamento da igreja. Paulo está dizendo que o fundamento, ele é estabelecido pelos apóstolos e pelos profetas. Esse fundamento é Jesus, esse fundamento é a sã doutrina, esse fundamento é a pedra angular. Não há outro fundamento. Todo apóstolo que de alguma forma não devolve a glória para Jesus, não reconhece a sua submissão a Jesus, não reconhece a sua dependência total do Senhor Jesus, não reconhece a graça de Jesus, de fato é um falso apóstolo. Porque um apóstolo genuíno, ele sabe que o que ele vive, na verdade ele não vive mais ele, mas é Cristo que vive nele. Ele não tem mais escolha, ele não tem mais decisão. Paulo vai dizer: eu sou um prisioneiro de Cristo. Agora, como ministros apostólicos, como apóstolos, como chamados para essa comissão apostólica, precisamos compreender que em todo tempo, em qualquer lugar, Jesus tem que se tornar famoso através da minha e da tua vida. Jesus tem que ser glorificado através da minha e da tua vida. E não necessariamente precisamos entrar em um complexo de inferioridade, ou até mesmo anular a existência do governo do reino, para que Jesus cresça em nós. Na verdade, nós temos que diminuir o nosso ego, diminuir o nosso orgulho, reconhecer a nossa total dependência dele, e ao sermos cheios da sua presença, do seu conhecimento, revestido de Cristo, com a mentalidade correta, nós acessaremos lugares de governo nessa terra, e vamos tornar nesses lugares de governo o nome de Jesus mais famoso.
Você já pensou lá no seu trabalho? Você é a pessoa que soluciona o problema de toda a empresa, e alguém chegar em você e dizer: mas cara, aonde você aprendeu isso? Com quem você aprendeu a solucionar o problema dessa forma? E você vai dizer: com o meu Jesus, Ele é o meu modelo, Ele me dá graça, Ele me dá sabedoria, Ele é o meu exemplo. É você tornando Jesus mais famoso na sua empresa, no seu trabalho. É como José, que agora traz a interpretação do sonho. E Faraó faz a seguinte pergunta: tem alguém para poder administrar agora esses próximos acontecimentos? E aí Faraó olha para José e fala: quem melhor do que aquele que trouxe a interpretação para poder fazer essa administração? E ali Faraó tira o anel e cria uma nova posição para José e coloca ele como governador da maior potência que existia naquela época. Sabe o que é isso? É alguém que está cumprindo uma chamada apostólica diante de Faraó e do Egito. Ah, meu Deus do céu, era Faraó que estava no trono, mas era José que tomava as decisões. Alguém precisa entender isso. Alguns pensavam que era Herodes que estava decidindo libertar Barrabás e crucificar Jesus, mas pelo contrário, era Jesus que estava se entregando à cruz, porque ele estava debaixo de uma comissão, de um envio, ele precisava ir para a cruz. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para viver essa dimensão. Nós somos chamados para, em toda a esfera, como uma igreja apostólica, tornar o nome de Jesus mais famoso, declarar que Ele é o nosso fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é o fundamento onde o edifício está sendo estruturado, está sendo edificado. Mas nós não estamos vendo isso mais. Nós não estamos vendo mais se falar dessa comissão apostólica. Nós não estamos ouvindo mais falar de um chamado apostólico para a expansão desse reino. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, ele tem trabalhado através de algo chamado apostasia. Já desde aqueles dias, Paulo havia nos alertado que o espírito do engano já estava atuando, e já havia os falsos cristos, já havia a operação do anticristo naqueles dias. E nós vemos que no século XVI, ao século XIX, o ministério apostólico e o ministério profético, que são os dois ministérios de governo da igreja, eles foram extintos, eles foram anulados, porque os grandes líderes daquela época, os religiosos, aqueles que estavam debaixo de uma influência gnóstica, aqueles que estavam debaixo de uma influência de uma era helenista, aqueles que estavam debaixo de uma influência greco-romana, eles não queriam, de fato, apóstolos e profetas na igreja. Diga por quê, pastor? Porque a igreja, ela foi chamada para trabalhar e fluir através dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo que traz a firmeza, o fundamento aos outros ministérios. O profético, aquele que está declarando o tempo e também está trazendo aquilo que está no coração de Deus para a sua igreja. Esses dois foram praticamente anulados entre esse século XVI e XIX da igreja, porque esses dois ministérios são ministérios da natureza do governo, e deixaram em atuação o evangelístico, o pastoral e o mestre. Embora nós vemos que também, de alguma forma, tentaram anular o chamado do ensino, porque dentro do ensino eles colocaram um ensino gnóstico, onde os mestres, eles começavam a ser adorados, eles começavam a ser idolatrados pela sua sabedoria, pela sua boa oratória. Os lugares ficavam cheios somente para as pessoas ouvirem homens que tinham uma boa oratória, que tinham um bom conhecimento. E nós estamos vivendo isso nesses dias. Quantos lugares não estão ficando cheios de pessoas somente para dizer: uau, que pregador, uau, que sabedoria. Mas nós vemos que sem o chamado apostólico e profético, esses 3 chamados que são também de natureza de governo,
eles são a estrutura da igreja, são as paredes da igreja. Porém é o profeta e o apóstolo que traz o fundamento. E nesses 3 ministérios que fazem parte da estruturação da igreja, o evangelístico, o pastoral e o ensino, as denominações, elas conseguiram controlar. Você vai ver que se fala de evangelista em muitos lugares, se falam de pastores em muitos lugares, se falam de ensino em muitos lugares, falam da escola bíblica dominical, falam da teologia, falam de tanta coisa em muitos lugares, mas não querem mais falar de apóstolos e profetas. Isso desde o século 16 a 19 começou essa briga para anular esses 2 ministérios. Por quê? Porque esses 3 ministérios de estrutura do prédio, das paredes da igreja, eles conseguem ser dominados ou controlados pela denominação, ou por aqueles que têm a mente faraônica de construir império. Mas, meu irmão, ninguém, nenhuma denominação, nenhuma mentalidade de faraó ou uma intenção de manipular um povo pode parar alguém que se levanta de forma profética e apostólica. Porque o apostólico e profético, ele faz bagunça, porque o comprometimento dele não é com 4 paredes, o comprometimento dele não é com a estrutura, o comprometimento do apóstolo e do profeta não é com a denominação, não é com a placa da igreja, não é com o sistema religioso. A responsabilidade do apóstolo e do profeta é trazer o fundamento. E qual é o fundamento? O fundamento é Jesus. Se alguém está querendo tomar o lugar de Jesus, vai ter que descer dessa cadeira depressa, porque esse lugar é dele. Se alguém está querendo tomar o lugar de Jesus, vai ter que sair desse trono depressa, porque o trono pertence a ele. O apóstolo e profeta, esses 2 ministérios de governo, vêm para causar problema, porque eles são incontroláveis pelas denominações, eles são incontroláveis pelo sistema religioso, porque eles batem de frente. Os profetas, alguns entregaram as suas vidas, alguns não tinham nem vida, alguns desejaram a própria morte, como Elias, mas eles em todo momento declararam um tempo que viria a restauração de Israel, um tempo que o Messias viria, porque o profético ele aponta para o tempo, e os apóstolos eles estão no modo profético. Diga comigo, profético, o tempo, apostólico, o modo. O profético vem apontando para o tempo que o Messias viria, a restauração, e nós vemos isso. São 66 livros, 49 da antiga aliança, que para mim é uma aliança só, que vem determinando um tempo, e 27 livros da nova aliança, como dizemos aí, estabelecendo um modo, aquilo que Jesus de fato veio fazer e nos propôs a viver nesse reino, e como viver, como ser igreja, como expandir esse reino, como viver trazendo uma cultura do céu para essa terra. Então os profetas eles apontaram para o tempo, e os apóstolos para um modo apostólico. Nós precisamos compreender isso, mas nós não ouvimos mais falar disso. Por quê? Porque é mais vantajoso ajuntar um monte de gente dentro de 4 paredes e ensinar essas pessoas a buscar a Deus somente aqui, e tragam seus dízimos, tragam as suas ofertas, tragam as suas finanças. Vamos construir algo muito grande, muito poderoso e relevante diante da sociedade, vamos ser bem vistos diante da sociedade. Meu irmão, tem algo errado aí, porque Jesus disse que o mundo nos odiaria, Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Eu não acredito em uma igreja politicamente correto. O politicamente correto não serve para verdadeiros apóstolos, o politicamente correto não serve para verdadeiros profetas, porque o politicamente correto é simplesmente algo para poder maquiar aquilo que os líderes estão querendo ser conivente.
com algumas coisas que estão até querendo dizer que não são mais pecado, mas eu quero te dar uma notícia nessa noite. Eu creio que Deus está trazendo uma restauração apostólica e profética na nossa nação. Eu vejo isso de uma forma muito poderosa. Por favor, Emerson, assuma ali comigo. Nós vamos entrar em uma dimensão aqui. Eu sinto no meu espírito que algumas mentes já estão sendo destravadas. Eu sinto que algo já está acontecendo. Eu estou ouvindo barulho de estruturas religiosas indo ao chão. Eu estou ouvindo barulho de estruturas religiosas indo ao chão. Eu estou ouvindo barulho de estruturas que foram fundamentadas em ensinamentos denominacionais indo ao chão. Eu creio que nessa conferência Deus vai nos levar a um alto nível de consciência. Deus vai nos levar a um alto nível de expansão do reino. Alguém crê comigo? Alguém para reagir ao nível que você acredita? Eu quero dizer algo para você. Deus é apostólico. Diga para o seu irmão, Deus é apostólico. É porque as denominações não querem ser apostólicos. Algo de errado não está certo nisso. Como virão se não há quem pregue? Eclesia ou eclésia, a palavra do grego, Assembleia dos Santos, chamados para fora, aqueles que vão para fora. O papel da igreja nunca foi ficar dentro, o papel da igreja sempre foi ser enviado para fora. Mas quando nós perdemos essa ideia apostólica e profética, que foi de fato o que tentaram fazer nesse século XVI ao século XIX, nós começamos a nos tornar, como eu posso dizer essa palavra? Alguém que não oferece risco, inofensível. Quem foi que falou isso? Você, Júnior. Rapaz, sabedoria pura. Logo você, filho. Não. Isso só acontece em ambiente apostólico e profético. O ex-MC nego, que cantava nos baile funk, agora está sendo universitário ajudando o apóstolo na pregação. Dê um aplauso a Jesus por isso. É um poço de sabedoria, um vocabulário culto. É um homem muito sábio. Aleluia, glória a Deus por isso. A ideia da dicotomia ou do dualismo, que vem debaixo também de uma influência gnóstica, é que a igreja, o sagrado, teria que trabalhar somente dentro das quatro paredes. E dentro das quatro paredes nós temos uma vida sagrada, espiritual. E fora das quatro paredes a ideia era que nós somos seculares. Então é dividir um homem em duas esferas, ou duas vidas. E com isso conseguiram de fato tornar a igreja inofensiva. Os evangelistas começaram a trabalhar para dentro. Os pastores começaram a só pastorear do lado de dentro. Os mestres só ensinando do lado de dentro. E de fato o inimigo, que a própria palavra diz que esse sistema mundano jaz do maligno, começou a ocupar lugares que nunca foi para ele ocupar. Eu te afirmo com toda certeza, e biblicamente falando, que os lugares onde o inimigo ocupou nunca foi para ele ocupar. A ideia original de Deus nunca foi o diabo governando a terra. A ideia original de Deus é: Adão, você vai governar a terra, você vai cultivar, você vai multiplicar, você vai encher. O problema é que Adão deu essa autoridade para ele quando ele pecou. Porém, a Bíblia fala que o último Adão veio, e o último Adão, chamado Jesus, que não errou, ele veio para
tomar de volta essa autoridade. E adivinha para quem que Jesus deu essa autoridade? Foi para mim e para você. Ele nos deu essa autoridade para assumir esse lugar de governo nessa terra. O salmista vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para mim, Ele deu para você. Eu não sei você, mas eu vou soltar uma de pregador pentecostal aqui. Tem algumas pessoas que vai chegar na rua da sua casa onde você mora, e o diabo vai ter que fazer uma reunião, vai ter que arrumar as malas e vai dizer: eu vou arrumar um problema se eu ficar aqui, eu vou embora, porque alguém apostólico chegou, porque alguém que entende a sua autoridade chegou. Alguém para acreditar nessa palavra, por favor, reaja ao nível que você acredita. O problema é que nessa ideia que nós aceitamos, nós nos tornamos inofensivos. Diga comigo mesmo não. Comigo mesmo não. Eu não sou inofensivo. Eu sou chamado de baluarte da verdade. Eu sou a eclesia do reino. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que é isso? É uma igreja que vai bater na porta do inferno e vai dizer: me dá o que é meu, me dá minha família, me dá os lugares de governo, eu quero de volta o que é meu. Ei! Ora cabassuri araba cheio. Daraya subiya kaya subia daraba darabas. Rakama dubidiabas. Daragadu shekebatu. Tarakatore kebasia badarabas. Ei, o nível mudou, o nível mudou, o nível mudou, o nível mudou. Eu profetizo que no nosso meio não vai haver cristão 007. Nós não somos cristãos espiãos, que aqui nós somos o que somos e lá fora vamos nos ocultar. Pelo contrário, nós vamos receber aqui para manifestar lá fora. Nós vamos receber aqui para ser usado lá fora. Nós vamos receber aqui para propagar o reino e manifestar o reino lá fora. Alguém aqui comigo? Alguém comigo? Agora a minha pergunta é: como nós aceitamos isso? Como nós aceitamos isso? Diga para o seu irmão: como que nós aceitamos isso? Como que ao longo dos anos nós aceitamos isso? Como que isso aconteceu? Eu preciso de forma apostólica nessa introdução trazer alguns fundamentos. Sabe como nós acreditamos nisso? Da mesma forma que com a ideia gnóstica do dualismo ou da dicotomia, em de que a matéria é ruim e o que é espiritual é bom, onde eles acreditam nessas duas separações. Então eles não acreditam que nós somos bons porque somos matéria. Só o mundo espiritual ou coisas espirituais ou o espírito é bom. Mas a Bíblia diz que em João capítulo 1, o verbo se fez carne. Ele se transformou em uma matéria, ele habitou, ele andou como uma matéria, como eu e você, e ele não pecou, não houve, não foi encontrado pecado nele, não foi. E a ideia é a mesma, que enganam muitos. Quem já viu aqueles caras que se estouram, se explodem? Os terroristas. O que eles acreditam? Que eles vão ter 7 virgens no harém, só para eles, se eles se suicidarem, como um atentado terrorista de uma nação adversária ou afetando uma outra religião. E você sabia que há muito gnosticismo no nosso meio?
Sabe como nós aceitamos ficarmos omissos muitas vezes como igreja e nos tornarmos inofensivos com uma ideia de que o importante é que vamos morar no céu. Quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Então esse é o maior problema. Se você quer ir para o céu, então tu tem que morrer agora. Eu não quero ir para o céu. Eu já tenho a certeza da minha salvação. Eu quero é ficar na terra e dar muito trabalho. Eu quero expandir o reino. Meu Deus. Não, chacoalha duas pessoas aí que alguém ficou chateado. Diga, não fique chateado. Você está em uma conferência apostólica. Se você quer ir para o céu, você tem que morrer agora. Mas se você tem certeza da sua salvação de forma apostólica, você vai tomar essa terra. Você vai tomar essa terra. Você vai manifestar o reino nessa terra. Quem está entendendo? Quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Estamos caminhando. Escute, quantos já são salvos? Levante a mão. Quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Para isso que serve conferência. Se conferência não servir para nos conferir e para arrancar de nós tudo aquilo que vai nos atrapalhar nessa nova estação, não é conferência. Conferência para poder colocar preço em uma pulseirinha, chamar o cantor famoso gospel e pagar cachê para ele, pregador famoso que vai pregar o que você quer ouvir. Isso não é conferência, isso é entretenimento. Conferência arranca aquilo que tem que ser arrancado de nós e coloca em nós o reino, a palavra, o fundamento, a sã doutrina, a verdade das Sagradas Escrituras. Nós somos tão enganados com essa ideia de que o importante é ir para o céu, que nós aceitamos igrejas se tornando, não vou falar igrejas porque eu não sou um acusador da igreja. Eu não tenho direito de falar da igreja. Eu não vou falar da igreja, porque a igreja tem um dono. Mas algumas denominações, elas estão fechando o circo. Estão colocando preço para espetáculos. E altar virou plataforma para palhaços de entretenimento. Adoradores se tornaram prostitutas, onde cobram para uma noite de intimidade de adoração. A noiva não é prostituta. A noiva genuína, ela é uma igreja adornada, sem mácula, sem ruga, vestida de vestidos de linho fino, atos de justiça. Ela é reconhecida por dar comida aos necessitados, por abraçar aqueles que ninguém quer abraçar, por acreditar naqueles que ninguém quer acreditar. Ela é conhecida por ter mantimento para aqueles que não têm mantimento. Ela é conhecida por trazer de fato a vida de Deus para aqueles que estão mortos. Nós precisamos compreender que essa ideia quis nos tornar inofensíveis. Então nós não podemos aceitar que a igreja ou algumas denominações vivam dessa forma, e Deus nos chamou para desconstruir isso. Ontem eu estive em um lugar, eu nem sei se eu posso falar isso. Jesus, e aí meu amor? Não, tudo bem, depois eu falo no fechado, deixa pra lá. Ontem eu recebi uma proposta antes de pregar, e aquilo me constrangiu. Eu disse, eu não acredito que existe Deus está sarando a sua igreja. Eu acredito nisso. Levante as suas mãos. Comece a abençoar a igreja, por favor. Comece a abençoar a igreja brasileira. Comece a abençoar a igreja. Nós intercedemos, Senhor, como tua igreja.
Nós acreditamos numa igreja espiritual. Nós acreditamos na tua noiva, sem mácula, sem ruga. Nós acreditamos. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos lava pela água da tua palavra. Senhor. Senhor, nós queremos avançar em conhecimento. Até o conhecimento da estatura do varão perfeito. Nos ajuda, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Escute isso. Algumas pessoas entraram aqui hoje e foram sufocadas por um sistema religioso. Algumas pessoas foram ensurdecidas por um sistema religioso. Algumas pessoas, dons foram entulhados por um sistema religioso, por um farisaísmo. Algumas pessoas seus ouvidos foram tampados, e no meu espírito eu vejo de forma clara e eu declaro sobre a tua vida: Éfata, que os teus ouvidos se abram nessa noite. Éfata, que os teus ouvidos se abram nessa noite. Éfata, que os teus ouvidos se abram para o sobrenatural. Que os teus ouvidos se abram para viver aquilo que o Senhor te vocacionou para viver nessa terra e nessa geração. Senhor, precisamos compreender que Deus, Ele é apostólico, Ele tem um coração apostólico. Gênesis capítulo 1, versículo 3, vamos entender. Segundo a etimologia, o apostólico, ou a origem da palavra apóstolo, do grego apóstolos, significa enviado. Diga comigo, enviado. Diga comigo, envio. Isso é apóstolo. Isso é ser apostólico. Alguém que foi enviado. Os apóstolos, eles não se deram origem ali com o envio de Jesus. Os apóstolos, eles já existiam, mas não os apóstolos de Cristo, existiam outros apóstolos. Como funcionava isso? Os apóstolos são aqueles que, ao exército vencer uma guerra, eles ganharam uma guerra do exército do adversário, eram enviados apóstolos para o território que eles ganharam. E o que os apóstolos faziam? Eles eram enviados simplesmente para agora começar a habitar por um período naquela terra, ver se os habitantes daquela geografia iriam se levantar com um contra-ataque, ou estavam tentando levantar um exército novamente, e alertar o seu rei. Quem está entendendo? E eles ficavam nesse território, e a ideia é, se ninguém estiver levantando contra-ataque, um novo exército, eles teriam que trazer a cultura do reino deles para essa nova geografia, para esse novo espaço. Eles traziam a cultura, os ensinamentos, as filosofias, as tradições, os costumes, o idioma. Quem está entendendo? Então um apóstolo, ele é enviado para estabelecer uma cultura, para estabelecer um reino. Quem está entendendo? E o coração de Deus é apostólico, e nós vemos isso desde o princípio. Gênesis 1, 3, o que a Bíblia diz? Então Deus disse, diga, Deus disse, haja luz, e houve luz. O que Deus enviou aí? Deus enviou quando Deus disse haja, Ele enviou a palavra. Ele disse haja, o verbo. O primeiro envio que nós vemos em Gênesis é o envio do verbo, da palavra. Haja luz, e houve luz. Diga, primeiro envio, a palavra. O coração de Deus é apostólico. Segundo envio, João capítulo 1, versículo 1.
No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos traduzir aqui, volte por favor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Qual é o segundo envio? A palavra que se fez carne. Diga, segundo envio. A palavra que se fez carne. Vamos para o terceiro envio. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Diga, terceiro envio, o Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Quem está aí ainda, diga amém. E porque vocês são filhos, Deus enviou. Aleluia. E porque vocês são filhos, Deus enviou de seu Filho ao nosso coração esse Espírito, clama a Papai. João 20, versículo 21. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Diga, terceiro envio, o Espírito Santo. O coração de Deus é um coração apostólico, é um coração de envio. Eu quero dizer para você, igreja apostólica, igreja do Cordeiro, Deus está procurando um coração igual ao dele, uma mente apostólica, uma linguagem apostólica, para trazer de forma profética a cultura do céu para a terra, para discipular as nações. Alguém para dizer: eis-me aqui. Alguém para dizer: Hineni, Senhor, envia-me a mim. Que Deus encontre em você um coração apostólico. Que Deus encontre em você um coração igual ao dele. Pastor, que negócio é esse? Deus, Ele faz questão de deixar registrado na sua palavra que Ele encontrou um homem assim. Ele encontrou um apostólico nos dias de Samuel, nos dias em que o povo de Israel estava sendo afligido pelos filisteus. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, coloca para mim: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Ele fala para Saul: Saul, você foi um orgulhoso. Saul, você se atentou mais na opinião das pessoas, você estava preocupado com a sua reputação, você estava preocupado com a sua popularidade. Saul, você estava preocupado com a opinião do seu fã-clube. Saul, você estava se importando com quantos seguidores estavam deixando likes na sua página do perfil. Saul, você estava preocupado com coisas tão fúteis ao ponto de deixar o seu caráter
caráter ser deturpado, ao ponto de não se importar com o que Deus se importa, ao ponto de ultrapassar os limites. Portanto, Saul, você não entendeu o seu propósito. Meu Deus do céu, se eu fosse o profeta Samuel, eu ia dizer: o seu problema, Saul, é que você cuidava de jumenta, então a sua mentalidade é de jumento. Mas Deus encontrou para ele um homem que tenha um coração segundo o seu coração, o homem apostólico. Ele escolheu Davi para colocar como príncipe do seu povo. E sabe o que esse homem fez? Ele era simples, mas era comprometido. Ele tinha responsabilidade, mas se ele foi enviado, não importa se é poucas ovelhas, se elas são malhadas ou não. Se o leão vir, eu vou para cima. Se o urso vir, eu vou para cima. O que? Tem um Golias aí afrontando o povo de Deus? Quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu vou para cima também. Esse menino com coração apostólico foi capaz de levantar um exército de malha acabado na caverna de Adulão. Sabe o que é isso? O coração apostólico levanta uma geração de improváveis e torna improváveis guerreiros, príncipes, homens que farão a diferença na sua geração, homens que deixarão um legado. Alguém para se comportar ao nível que você recebe essa palavra, alguém para se comportar ao nível que você crê nessa palavra, alguém para reagir ao nível que você recebe essa palavra. Eu busquei um coração igual ao meu, um coração que torna homens improváveis em guerreiros, em homens entregues por uma causa, homens que se tornam príncipes. São chamados de os valentes de Davi, os mais endividados. Aqueles que não eram. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as sábias, para confundir as fortes. Deus escolheu as vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar os que são, para que nenhum mortal se glorie diante dele. A ele a glória pelos séculos dos séculos ao seu nome, Yeshua HaMashiach. Nós levantamos e exaltamos. Em Atos capítulo 7, eles se agitaram porque disseram: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Meu Deus do céu, nós vamos pisar em lugares como temos pisado. E a notícia que vai rolar: a igreja que está alvoroçando o mundo há mais de 2000 anos atrás, ela chegou aqui também. Ela não parou, ela não foi vencida. Nero não pode parar ela, a perseguição não pode parar ela, o Coliseu não pode parar ela, nada pode parar ela, porque ela é a igreja do Cordeiro, ela é a igreja de Cristo Jesus. Vamos, igreja apostólica, vamos, filhos apostólicos, vamos, ministros apostólicos, aqueles que trazem a cultura do seu reino, do seu rei para a terra, aqueles que trazem o céu para a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na Vila Matilde, São Paulo, Brasil, nas nações, como ela é feita nos céus, como ela é feita na cidade do reino, na capital do reino. Erabatu, Requeboshou, Terecaia, Suriobos. Vamos, sai do seu lugar e corra até o altar. Venha, venha, venha. Vamos, Deus está ativando pessoas. Deus está ativando pessoas. Orocobochiquibias.
A ideia de irmos para o céu nos roubou a ideia de trazer o céu para a terra. E a ideia sempre foi trazer o céu para a terra. A tua ideia sempre foi trazer o reino para essa terra, Senhor. E nós assumimos a nossa responsabilidade nessa noite, nesses dias. Te pedimos, nos ativa, Senhor. Nós queremos o teu reino, o teu reino. Ativa, 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 ativa a tua igreja. Ativa os mistérios do teu reino. Ativa, ativa a mentalidade do reino. Ativa, um batismo novo, um batismo novo, um novo batismo, o batismo que discipula as nações, o batismo do reino, o batismo de fogo, o batismo do Espírito, o batismo de uma nova mentalidade, um novo nível de consciência, o batismo de um novo nível de entendimento do sacerdócio, da mentalidade real de reino. Nós nos imergimos, nós mergulhamos nessa